Boa tarde a todos. Hoje é 19/10/2025, às 16 horas e 35 minutos. Eu sou o professor Rafael Nascimento. Bom, esse vídeo, mais uma vez, eu trago para trazer uma retórica. Colocar o que é correto segundo as alegações que o Fábio Sabino traz, um monte de coisas inconstantes, certo? E fala um monte de coisa no podcast, se colocando como especialista, e, particularmente, muitas coisas que ele fala não tem nem pé nem cabeça. Então eu vou mostrar, de fato, isso. Entende? Mas a minha pretensão não é atacá-lo de forma pessoal. Eu só observo que muitos argumentos que ele traz não têm um fundo histórico e científico. Né? Ele afirmou que... Veja só o que ele afirmou. O Fábio Sabino, ele afirmou que o politeísmo, a primeira religião que surgiu no mundo foi o politeísmo. Ele disse isso aí em um podcast, no Redcast, junto com o chileno Gomes. Todo mundo conhece esse indivíduo aí, foi isso que ele falou. A afirmação, quando ele alega isso, é uma inverdade. Porque a primeira religião não foi o politeísmo. Se você pegar a arqueologia, a antropologia e estudos comparativos de religiões, você vai ver que mostra que as práticas religiosas primitivas eram mistas, que incluía, por exemplo, a questão do animismo, incluía o xamanismo, e incluía o culto a ancestrais e forma de espiritualidade naturalista, que é ligada à natureza, antes mesmo do surgimento do politeísmo organizado. Por exemplo, como é que podemos evidenciar isso? Povos pré-históricos já realizavam rituais ligados, por exemplo, ao ciclo da natureza, como, por exemplo, a caça, a fertilidade e morte. Não necessariamente concebendo deuses personificados, como no politeísmo sumério. O politeísmo organizado, como o sumeriano e até, inclusive, os egípcios, surge muito mais tarde, com sociedades mais complexas, escritas e estruturas hierárquicas. Começa a ter a hierarquia aqui, nesse exato momento. Ou seja, o politeísmo não foi a primeira religião, mas uma institucionalização, podemos dizer assim, de crença pré-existente, que já existia anteriormente. Outro ponto importante que foi dito pelo Fábio Sabino, inclusive o mediador do Redcast, né, ele falou que Deus é uma invenção da mente humana. Certo? Isso aí é verdadeiro? Que Deus é uma invenção da mente humana. Será isso verdadeiro? Vamos lá. Veja só, eu não vou me colocar como um agnóstico. Eu vou me colocar como uma pessoa que é um estudioso, que analisa todos os tópicos diante da questão histórica. Não vou me colocar como agnóstico. Beleza? Fique evidente isso aqui. Quando ele afirma que Deus foi criado pela mente humana, eu vejo isso como uma redução filosófica de um fenômeno religioso. Por quê? Porque a teologia é uma área do conhecimento. A filosofia é outra área do conhecimento. A antropologia é outra área do conhecimento. Certo? Então, redução filosófica do fenômeno religioso, ignorando todas essas áreas do conhecimento. Só que, você vai dizer, mas rapaz, como é que você diz isso? Sim, eu não posso ignorar isso. Eu não posso ignorar a teologia, eu não posso ignorar a filosofia, eu não posso ignorar a antropologia. Eu não posso. E eu vou trazer argumentos porque eu não posso ignorar. A religião, ela pode surgir da percepção de transcendência, experiência, por exemplo, de comunhão com a natureza, ou ela pode surgir de sentimentos de mistérios, como assombro, por exemplo. Em muitas, eu posso dizer assim, em muitas tradições, o conceito de Deus, ou também de deuses, que é plural, um politeísmo, não é meramente inventado. Não, como o Fábio Sabino fala, não é meramente inventado, mas é uma interpretação simbólica de forças e experiências reais, estruturada culturalmente para explicar fenômenos e criar coesão social. Então, a religião é isso. É a interpretação simbólica de forças e experiências reais. A religião não é uma criação da mente. É um estudo, certo, que a gente pode fazer do simbolismo. Outra coisa que eu trago à mesa é que estudos de, por exemplo, neuroteologia, por exemplo, mostra que práticas religiosas, elas podem se relacionar com experiências cognitivas e emocionais universais. Mas isso não implica que Deus seja uma ilusão da mente. Apenas que a percepção do divino ou de divino é integrada à mente humana. Ela é integrada à mente humana. Entende? Ela não faz parte da mente humana. Ela se torna integrativa à mente humana a partir da interpretação dos símbolos. Então, quando o Fábio Sabino ele diz que Deus como invenção da mente humana, ele está falando uma coisa que ele não tem sustentação para falar isso. Entende? Até pelo fato que, se a gente vê antropologicamente, a gente vai observar
que as interpretações dos símbolos de forças e experiências reais, ou seja, a percepção que o homem tem da natureza e as interpretações dos símbolos que advêm dela é que, de certa forma, se cria culturalmente os fenômenos religiosos. Não tem nada a ver com questão da mente humana só. Existe um contexto muito mais amplo do que esse conceito reducionista da criação de Deus pela mente humana. Me desculpa, isso não tem fundamento nenhum. Quando ele afirma no podcast, Redcast, né, com o chileno Gomes, a afirmação que os sumérios criaram Deus pela natureza, pelo raio, pelo sol, pelas estrelas, isso tem fundamento? Quando ele alega esse tipo de coisa, foi o que ele alegou. O fundamento dele é parcial, não é um fundamento completo. E por quê? Vamos lá. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Os deuses sumérios representavam as forças naturais, isso é verdade. Como Shamash, como Utu, como Eliu, etc. Que significa vento. Eliu, vento. Utu, sol. E Shamash, céu. Certo? Porém, a religiosidade suméria não se reduzia, por exemplo, a fenômenos naturais. Havia deuses de justiça, por exemplo. Havia deuses do submundo. Havia deuses da sabedoria. Havia deuses do amor. Havia deuses da guerra. Ou seja, o que é que cabe aqui? Os deuses dos sumerianos também eram elementos abstratos e também morais. Então, quando ele fala que os deuses sumerianos se criaram pelos deuses da natureza, pelo raio, do sol, pelas estrelas e tudo mais, não é bem assim não, meu amigo. Não é da forma que Fábio Sabino fala, certo? Existem os elementos do abstratismo aqui e também das questões morais que se cria Deus. Logo, o que podemos evidenciar aqui? O politeísmo sumeriano não é apenas um projeto mental da natureza, mas uma construção cultural, podemos dizer assim, complexa, que media valores como poder político e ética, além da relação com o cosmos. Então, o que ele falou é um fundamento reducionista, extremamente parcial. Entende? Então, assim, eu vejo os vídeos do Fábio Sabino, entra no meu ouvido aqui e sai por aqui, ó. Entra no meu ouvido aqui e sai por aqui. E o que simplesmente o chileno Gomes fala também entra no meu ouvido aqui, ó, e sai por aqui. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Então o que podemos concluir diante disso? A primeira religião humana não foi necessariamente politeísta. Foram práticas animistas e xamânicas, que são muito anteriores ao politeísmo. Deus ou deuses não são apenas invenções da mente humana, como ele alegou, e sim que representam as experiências simbólicas, experiências sociais e cognitivas que moldaram culturas. O politeísmo sumeriano reflete tanto os fenômenos naturais quanto dimensões morais, sociais e cosmológicas, e até antropológica, não apenas raios, estrelas, sol, como ele alegou. Reduzir a religião à mera criação mental ignora a complexidade histórica e antropológica dos fenômenos religiosos. Então, eu só estou trazendo aqui, certo, que muita coisa que ele fala, me desculpa, não tem nem pé nem cabeça. Certo? As pessoas ficam tentando me colocar rótulos aí nas redes sociais. Certo? Não me coloque rótulos porque eu não participo de militância ateísta, nem militância política nenhuma, nem militância religiosa, nem nenhum grupo ideológico, não participo. Eu sou um acadêmico que eu vejo que está equivocado, que existe erro no raciocínio e trago a verdade à tona. Simples assim. Eu não quero saber dessa briga ideológica entre direita e esquerda, entre crentes e descrentes, para mim pouco importa, isso aí eu deixo para vocês. Entende? Eu estou nem aí para isso. Nem aí, estou cagando e andando, certo? Não estou nem aí para esse tipo de coisa. Então, se um dia as pessoas quiserem debater comigo ao vivo, a gente vai fazer esse tipo de situação para trazer ao público conhecimento. Agora, a partir do momento que começar os ataques pessoais, eu pego, me levanto do banco e me retiro. Por quê? Porque eu estou trazendo fundamentos aqui, certo? E retórica ou contraponto, que tem fundamentação, certo? Isso aqui não é simplesmente achismo, isso aqui é estudo, eu estudo. Eu também não gosto de ler. Está entendendo? O texto feito do Fábio Sabino fica lendo o texto que ele mesmo digita. Não. Eu estudo o texto e depois, quando eu faço um vídeo, simplesmente eu relato tudo que eu estudei. Então, assim, eu tenho algumas formas de pensar um pouco diferente da maioria. Então, eu queria dizer para essas pessoas que, mais uma refutação ao Fábio Sabino, referente ao que ele alegou de forma pública, certo, dos argumentos que ele traz em podcast, que não tem nem fundamento nenhum, nem ele, nem beira. Mas eu não quero saber da vida do pessoal de Fábio Sabino, nem de ninguém. Para mim, pouco importa. Entendeu? Então, assim, o que ele traz em argumentos, me desculpa. Tá entendendo? Eu estudo isso há anos. Muita coisa que ele fala não tem fundamentação nenhuma. Os ditos seguidores deles, eles se sentem ofendidos quando o Fábio Sabino é refutado e vem atacar você na sua privacidade, no seu canal, de forma pessoal. São raivosos. Então, assim, é bem complicado isso. Mas, de acordo com o que o Fábio Sabino apresentou no podcast, é muita coisa equivocada, entende? Mas aí eu deixo para vocês pensar sobre esse assunto. Referente a essa briga ideológica aí, me coloque fora de tudo isso, ok? Um abraço do professor Rafael Nascimento.